Oi, gente, boa noite. Olá, gente, boa noite. Tudo bom? E aí, todo mundo muito molhado hoje? É, Rio de Janeiro menino. a gente tá debaixo d'água, tá, gente? Só pra Sim. avisar, quem não mora no Rio já fica sabendo. Se vier pra cá pra amanhã, ó, Tá tá chovendo. molhando muito. Mas cheio de carinho. Muito amor. Muito. Então, olha, o tema de hoje é... Look ou imagem? Mas qual é a diferença? Vocês sabem qual é a diferença? A gente dessa vez não recebeu DM nenhuma, tá? É. Ninguém falou nada, ficou todo mundo quietinho. Tímido, acho que o pessoal ficou acho que sem eu falei assim, graça. e aí, não, assim, sabe que... Acho que o pessoal achou que era a mesma coisa, ficou sem graça de dizer. Sabe a roupa nova do imperador? Foi por aí, É. né? Ninguém, na verdade, acabou se metendo, ninguém botando nem um bedelinho ali pra falar alguma coisa. Então, ó, como é que a gente faz? Exatamente, gente, ó. Então, responde pra mim e pro pessoal. Olha, qual é a diferença? Vamos pensar comigo. O que é o look? Look é exatamente tudo aquilo que você está vestindo, né? Tá. Desde do seu vestido, né? O seu anelzinho, a sua sandalinha, a sua pulseira, o seu, né, balangana de cabeça, a tua bolsa, tudo isso só faz parte do seu look. Certo. Né? O seu óculos escuro, o seu óculos de grau também faz parte do seu look, os seus brincos fazem parte do seu look. Isso compõe o seu look. Perfeito. Tá? E imagem? Como é que funciona então a imagem? Se a gente associa look à imagem, como é que funciona isso? A imagem, na verdade, ela é mais ampla do que isso. Né? Ela não tem essa visão tão limitada. Entendi. O look, ele é limitado a exatamente aquilo que você está vestindo. A imagem, ele é composto por tudo aquilo que está em volta. O seu comportamento, a maneira como as pessoas te veem, é a sua imagem. Né? A opinião das pessoas sobre você também faz parte, reflete, né, na sua imagem. Assim. Entendi. O que você está transmitindo para as pessoas, né, que transforma elas, no que importa é elas terem aquela opinião. Né? Certo. Então isso faz parte da sua imagem. E um exemplo muito bobo, assim, a sua mesa de trabalho faz parte da sua imagem. Sério? Né? Então, assim, se você tem uma mesa bagunçada, automaticamente quem chega ali, qual é a sensação que a pessoa tem? Né? Não quero falar sobre isso. Então, assim, essa é mais ou menos uma ideia geral, né? Como é que funciona a imagem. Né? Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. O look seria o meu visual. Isso. Certo? Então você tá olhando agora pra mim, brinquinho dourado, cabelinho e tal, beleza. E a imagem seria isso tudo que eu tô apresentando, mas também um conjunto com o meu comportamento e tudo mais. Isso aí. É porque é interessante, você tá trazendo com esse tema que você trouxe hoje, me lembrei uma história que aconteceu comigo há muitos anos atrás. Eu tive uma empresa durante uma época e eu precisei, como todos os empresários desse país, de um capital de giro. E aí, gente, eu fui no banco, consegui o capital e eu chegava lá, conversava, eu era assim, pessoa simpática, né, pelo menos, enfim. E falava e tal, não sei o quê, só que, o que acontecia? Eu sentia que as pessoas não estavam me levando muito a sério. Aí eu falei, pô, coisa estranha e tal. Aí eu acabei fazendo amizade com a gerente. Um dia ela me puxou e falou assim, Anne, desculpa te dizer, mas você é super novinha, né? Na época eu era, gente, tá? Juro. E ela falou, poxa, você vem aqui com essa roupinha sua informal e tal, mas assim, a gente não tá te levando a sério. Falta fechar alguma coisa. Você até tem uma atitude madura, mas a sua roupa não tá transparecendo isso. E aí ela falou, o que você acha se de repente você botar um terninho, né, uma coisa que passe um pouco mais de maturidade? Então você acha que eu estaria certa em pensar que é mais sólido fazer um trabalho com a imagem da pessoa do que só uma questão de look ou uma coisa num armário e tudo mais? Por exemplo, no seu caso, no caso desse comentário da gerente, ela foi super correta. Ela direcionou exclusivamente ao seu look, ao seu, de repente, o seu comportamento era condizente com o que, mas ele não estava batendo com o que você estava vestindo. Então, assim, isso é muito do que acontece no dia a dia, né? Assim, a gente olha as pessoas fazendo esse tipo de coisa e a gente não consegue entender por que você não conseguiu aquela vaga no emprego, por que você não conseguiu, aquela pessoa não te levou tão a sério quando você conversou, né? Às vezes, assim, assuntos bobos, né? No próprio dia a dia, né? Então, assim, isso é importante, né? Quando você pensa em imagem, você tem que pensar em você como um todo, né? A gente sabe, gente, que assim, porque as pessoas hoje têm que ser mais abertas, né? Tem que se adequar, não tem que ligar para a opinião dos outros. Isso é mentira. A gente sabe que na vida real, a gente tem uma preocupação sim com o que acontece em volta. A gente forma uma opinião, né, sobre a pessoa. E a gente não tem controle sobre essa opinião. Né? Então, assim, a gente fala do impacto da comunicação não verbal nessa história.
E aí, o exemplo que a gente pode dar é muito simples. Por exemplo, você está lá sentado, né, para fazer uma entrevista de emprego. Aí você vê um candidato lá, seu concorrente entrando, super elegante, né, super bem vestida. É bom você trazer esse tema, que é um tema em alta nesse momento da economia, né? Tá muita gente procurando trabalho, então acho que, gente, com certeza vai ter gente se interessando pelo que ele vai falar agora. Então assim, a gente tem que lembrar que por muitas vezes você tem o mesmo currículo e a mesma capacidade da pessoa que está ali com você. Então assim, o que pode levar a outra pessoa a levar a sua vaga? Ser escolhida, né? Então assim, você não sabe, você não está na cabeça do entrevistador, né? Eu tenho uma empresa até hoje, a Anne já teve empresa, e assim, por vezes você procura um perfil geral. É verdade. Você não procura um currículo específico, você não procura, eu quero aquela pessoa que saiba colocar parafuso do lado direito girando para o lado esquerdo. Entendeu? Às vezes você procura uma função dessa, você procura um a mais em volta. Sim. E esse a mais é importante, porque faz parte da sua imagem. Então esse exemplo que eu estou dando é muito simples. Você está lá, passa um concorrente por você, super nos trinques. No shape. Você olhou, nossa, o cabelo no lugar, a roupa tá linda. Você imediatamente quer correr pro banheiro verificar. Você começa a se olhar assim pelo celular, você liga até a câmera, né? Para olhar, para ver seu visual. E de repente você percebe que ela passou pela recepção, não cumprimentou as secretárias, ignorou a menina do café e ela foi super simpática com a entrevistadora. A pessoa que está ali fazendo a seleção, ela foi um amor, ela foi super simpática, ela falou, brincou. E aí ela foi embora e teve a mesma atitude. Você automaticamente cria uma opinião sobre aquela pessoa. Sim. A opinião que você tinha quando ela entrou, que era uma pessoa, né, assim, nossa, elegante e tal, você começou assim, pessoa mal educada, que menina de nariz em pé. Então assim, isso tudo quebrou o visual dela. O que adiantou ela estar com o look lindo? Comenta com a entrevistadora que poxa e tal. Que vamos combinar? Comenta. Claro. Tá? Eu tive várias oportunidades de contratar pessoas para a empresa e uma das perguntas que eu acabo fazendo eu ligo para a recepção e pergunto, olha, a fulana que estava aí agora há pouco, como é que ela se comportou na recepção? Ela foi bem com você? Ela estava nervosa? Ela estava tensa? Como é que ela estava? Ela tratou bem as pessoas? Não, porque assim, ela entrou aqui um pouco tensa, um pouco... Eu sempre pergunto, porque assim, não interessa a maneira só como ela age comigo. Sim. Às vezes a pessoa está nervosa e ela age com você de um jeito que na recepção ela pode ter outra atitude. Então você também tem que levar isso em consideração. Claro. Tá? A gente não é só o lado ruim que a gente está comentando aqui. Às vezes você chega e você está nervosa, né? Você não sabe como agir. Então assim, uma coisa simples que a gente fala é assim, respira fundo, por isso que a gente fala sempre. Tem um comentário ali que eu acho que vai acrescentar para você, ó. A Liana, oi Liana, tudo bom? Ela falou assim, até a autoconfiança ajuda a se sair bem na entrevista, né? E a imagem nos ajuda nessa parte. Exatamente. É por aí. Exatamente. Então assim, e uma coisa que a gente está trazendo de informação para vocês sobre comunicação não verbal, existe uma pesquisa que foi feita, na verdade, na década de 60, início de 70, né? E o Albert, eu não sei falar o nome dele direito, tá gente? Mehrabian, uma coisa assim. Sei que é Albert alguma coisa. A gente vai escrever para vocês, porque certamente, se eu que estou aqui não entendi, grandes chances de vocês também não terem. Então assim, o que ele traz de diferente? Albert nos diz? Albert fez uma pesquisa que na verdade hoje em dia as pessoas levam por um lado meio estranho, falando que 93% da comunicação não verbal é a mais importante, 7% é só o que você fala. Não é bem assim, tá? A coisa não pode ser levada dessa forma. A pesquisa, na verdade, ela é composta de 3 números, né? 7, 38 e 55. O que é isso? 7% é o que você fala, tá? São as palavras que você diz ali na hora. Sim. 38% é o seu tom de voz, a maneira como você se gesticula, como é que você se mexe e tal. E os 55% é essa parte que eles dizem não verbal, é a maneira como você chega no ambiente, a maneira como você percebe. Então assim, quando as pessoas utilizam os 93%, o que elas querem dizer com isso? Numa entrevista, por mais que você diga uma série de coisas, até você chegar nesse ponto, você impactou a pessoa. Então, é aquilo que a gente estava falando. Se você tem a mesma função que a outra, se ela estudou no mesmo lugar que você, ela trabalhou em lugares parecidos, ela viajou... Porque hoje, assim, gente, quando você vai fazer uma entrevista de emprego hoje, todo mundo fala inglês, todo mundo fala espanhol. Isso eu sei. Entendeu? Fez intercâmbio não sei pra onde. Eu fico admirado, porque assim... Quando não fazem, aí que chama atenção. É assim, muito engraçado, né? Porque assim, os currículos são lotados de curso, todo mundo fez pós-graduação não sei aonde, eu fico apavorado com os currículos. E é interessante você estar falando isso, desculpa te interromper, porque se você pensar bem,
num momento, como a gente falou no começo, que a economia está mais restrita, as pessoas estão precisando de oportunidade, mas também como uma coisa positiva, se você souber ter uma atitude bacana, que casa com a tua imagem, que soma nessa imagem, realmente você ganha um diferencial. Porque você aprende a se portar, né, de uma forma que atrai e que a cativa, por melhor dizendo, né? E a grande história é, não adianta fazer alguma coisa com a intenção de você puxar saco. Não, fica a pessoa falso, percebe. Se coloca sempre na posição do outro. Se você está numa situação e alguém puxa o seu saco, você automaticamente tem algum bichinho ali no negócio que acaba te dando esse toque. Exatamente. Todo mundo tem a mesma coisa. Então, é para fazer de verdade, entendeu? Sim. É para ser sincero. Então, se a pessoa, de repente, você está pensando que a pessoa ali, na hora, tem uma dúvida, uma ajuda, alguma coisa assim, ele pode ser outro candidato. Você pode ajudar ele na hora porque isso está sendo visto pelas pessoas no entorno. Isso faz parte da sua imagem nessa hora. Sim. Assim, uma das coisas que a gente ia mostrar, na verdade, era esse círculozinho aqui, que eu vou mostrar primeiro aqui, tá, gente? A gente avisou que hoje era meio tosquito. Bom, quando entrar no YouTube, isso vai estar virado, tá? Mas agora vocês... Mostra pra lá que vai ficar. Ó, aqui, tá vendo? 7%, 38 e 55. Então, assim, qual é a brincadeira dessa história, né? Do impacto da comunicação? A preocupação, na verdade, tem que ser em geral. Por isso que a gente fala que é a imagem. Sim. Todo o conjunto da coisa que vai falar por você. E pode ser aquele ponto decisivo, acho que é isso que você está trazendo, né? Por exemplo, você tem um advogado fazendo uma audiência, você tem, sei lá, um ator que vai participar de uma seleção, você tem uma professora se dirigindo a uma turma nova, e aí aquela história, existe, claro, o que meu pai chamava de faixa bruta, que é, né, o que nós apresentamos, mas existe isso que você falou, quer dizer, todo um comportamento que isso sim passa de look para imagem. É isso? Entendi certo? Entendeu certíssimo. Então, estou caminhando. Então, assim, o trabalho que a gente desenvolve, por isso que a gente fez, né? Quando a gente trabalha, quando a gente fala assim, dos pilares e tal, porque na verdade você, com o trabalho do coach, mas o trabalho da consultoria, né? Ele não é limitado só ao que você vai vestir no seu armário. Exatamente. Né? Eu não vou na sua casa ficar brincando de boneca com você, apesar de que eu adoro fazer look, tá, gente? Sou obrigado a confessar que é uma parte que eu amo. É divertido. Mas assim, isso não é só isso, entendeu? Às vezes, pequenos toques você precisa entender no seu dia a dia, né? Sim. A maneira como você é vista pelas pessoas em volta fala muito de você, né? Sim. Então assim, a imagem que você transmite para as pessoas pode ser de insegurança, pode ser de autoconfiança, pode ser de uma pessoa desleixada, pode ser de uma pessoa engraçada, pode ser de uma pessoa que não é levada muito a sério, pode ser uma pessoa séria demais. Assim, tem vários adjetivos que as pessoas falam da gente por trás. Exato. Às vezes, não é o falar por trás que eu digo, não é o lance de falar mal. Às vezes você entra num restaurante, tá? Um exemplo muito simples. Tô eu e a Anne, a gente entra num restaurante, né? Como a gente tem o hábito, às vezes, de fazer reunião em uma cafeteria, fazer uma reunião em alguns lugares. Entra nós dois no lugar e a gente vê uma pessoa sentada na mesa, a gente vai lá cumprimentar a pessoa. Exatamente. Oi, fulana, tudo bom? Ela tá lá, sei lá, jantando, tomando café com um amigo. Automaticamente ela vai apresentar nós dois, a gente vai falar com as pessoas e vai sair. Sim. E a pessoa vai fazer um comentário sobre a gente. Fala assim, olha, eles são o que eu te falei do Projeto Fênix, eles fazem um trabalho super interessante. A Anne é coach, ela é super séria e ela faz um trabalho super legal, intenso. Olha, o Alê faz um trabalho super legal porque ele mexe com a sua autoconfiança. Então assim, a pessoa quando se descreve você, descreve a forma como você fala, entendeu? Ele automaticamente está falando da imagem que você está transmitindo para as pessoas. Sim. Isso acontece na sua vida no tempo inteiro, até quando você vai na padaria, tá? Exatamente. E é interessante você observar isso, porque a gente justamente quer passar para vocês que você tem o poder de trabalhar essa imagem que você transmite, né? Que eu acho que isso é o ponto-chave, que você pode sim usar isso como ferramenta, ao invés de usar isso como uma coisa que tira seu foco, que te atrapalha, né? Que você já até falou sobre isso uma vez, que na entrevista de trabalho você não está com a tua imagem alinhada, você fica muito mais preocupado com essa imagem do que necessariamente com o que você vai dizer. E aí é nessa hora que você precisa de um diferencial. Ó, estamos recebendo um carinho ali. Oi, tia Angela, tudo bom? Parabéns a essa dupla querida, ó. Beijo. Super obrigado. Então, assim, acho que seria essa a diferença, né? Tipo, de você entender que essa imagem pode ser sua aliada, desde que você entenda o que é o conjunto. Como ele falou, tem até um ditado de Facebook que passa, né? Não adianta você ser educado e falar inglês se você não dá bom dia ao porteiro. É mais ou menos por aí. É por aí. Então, acho que seria esse o caminho.
E aí, por que a gente vem trazendo esse assunto? Porque, na verdade, a imagem diz muito das pessoas de uma forma geral, né? Você tem que se tratar como se fosse, assim, principalmente quando a gente está falando direcionado à vida de uma forma geral. A gente deu vários exemplos de carreira, deu vários exemplos de mercado de trabalho, porque é um assunto recorrente hoje em dia, né? E um assunto que está num momento... assim, a gente já está num momento delicado, várias pessoas estão querendo não só trocar de função, trocar de emprego, mas pessoas ficaram desempregadas nesse período agora. Sim. Tem pessoas que estão procurando outras formas, né, de fazer a vida, né, rendas extras. Então, assim, isso tudo é importante, né, para você saber de que forma, porque às vezes, quando você menos espera, você está conversando, né, com uma festa com umas pessoas e o seu amigo, de repente, comentou uma coisa super legal com aquela pessoa que está ali e falou assim, pô, estava precisando de uma pessoa com essa característica. Sim. Deixa eu conversar com ela ali e saber. E a pessoa vem conversar com você nem sabe do que se trata. Entendeu? Isso já aconteceu comigo e, assim, eu acredito que acontece com todo mundo de uma forma geral. E você passa uma imagem mais frágil, porque certamente naquele momento a pessoa buscava um respaldo, né? Então, assim, quando você faz um trabalho de imagem bem feito, esse trabalho, ele reflete em tudo em você, né? Então, assim, qual é o trabalho de imagem bem feito? É quando você tem a sua imagem de acordo com você, da forma como você pensa, da forma como você age. Tudo isso é um conjunto de você, né? Então, assim, quando você entra em coerência com esse trabalho, você transmite no seu visual essa coerência, a coerência automaticamente transmite confiança para as pessoas em volta. Perfeito. Então, isso é um ponto importante. Sim. Quanto mais confiança você passa para as pessoas, né, você mesmo... É o ponto diferencial que você falou, você fica empoderado, né? Não, e essa aquilo história que você falou, na hora de uma decisão, uma pessoa que transmite confiança, ela já tem uma boa parte do caminho ali. E como ele falou, a confiança como consequência da coerência. E essa coerência como resultado de uma imagem alinhada, eu acho que é tudo. Então, assim, eu acho que ela pode falar por experiência própria, por várias coisas que ela já fez. Se vocês soubessem o currículo dela, vocês iam cair o queixo, porque assim, ela já fez de tudo na vida. Ele fala que eu me reinvento. Assim, ela é exatamente a Fênix, gente. Ela, de períodos em períodos, ela se reinventa, as coisas acontecem, ela vai, assim, pum. Assim, a última reinvenção dela foi exatamente com a vinda da Pitu, que é a filha dela, né? E, de repente, ela resolve assim, não estou satisfeita mais, não quero mais ser advogada e agora eu quero correr, eu quero ser coach. Então, assim, ela foi lá, fez, aconteceu, não sei o que, e tá aí, entendeu? Na batalha, como, então, assim... E você fez um trabalho comigo, aí acho que é legal falar isso. Por quê? Porque eu tinha certamente um know-how bacana como coach, eu vi os feedbacks dos meus clientes, mas ele um dia me deu um toque, ele falou, Anny, a tua imagem precisa também transmitir isso. Não adianta você ter, ele falou, eu sei que você tem, sou seu amigo, sei lá, muitos anos, não vou citar números, né? Mas assim, falta realmente que a imagem também entre em coerência, né? E isso foi uma coisa que realmente eu senti diferença. E quando ele fez esse trabalho comigo, foi legal porque não é uma coisa de deixar de ser eu, né? É entrar nesse alinhamento, entendeu? Vamos prosseguir aqui? Aí é a minha pergunta que a gente, né, faz para vocês. Vamos pensar na carreira mãe. Ou seja, eu como mãe tenho uma carreira, ser mãe. Okay. Porque assim, qual é o grande mote que a gente fala no Fênix desde o início? Você é mãe, mas antes de ser mãe, você é mulher. Sim. Então, a gente encara mãe como uma carreira. Ela faz parte, ela veio ali, entendeu? Ela faz parte da sua vida, ela faz parte da sua história, Sim. Entendeu? Ela começou num certo período ali, ela pode ser adicionado pontos, né? De repente, 1 ponto, 1 filho, 2 pontos, 2 filhos, de repente vem gêmeos aí, você já tem 4 filhos na sua carreira. Esse assunto é muito pesado para essa hora. Então, assim, a gente tem que pensar nisso. Qual é a imagem que você está passando? Né? Eu acho que a gente formulou uma pergunta que eu acho que é legal para vocês estarem refletindo. Uma mãe super dedicada, mas que não se cuida. Que mensagem vocês acham que ela está transmitindo para os filhos ou para o filho? Será que cuidar da gente mesmo não é uma coisa que a gente faz desde pequeno? Né? E assim, de uma certa forma, vocês não acham que se vocês se cuidam e passam isso para os pequenos, vocês estão passando para eles que se cuidar é importante? Porque se você não se cuida, você também está passando, que não se cuidar não é uma coisa relevante. E aí, qual é essa mensagem que você está passando para eles, né? A gente sabe, né, assim, por tudo que a gente vem ouvindo, né, por todos os especialistas em volta, tudo isso, e fora tudo que a gente ouve, que assim, a gente tem né, uma responsabilidade muito grande na formação dos pequenos.
porque desde pequenininho eles vão absorvendo, né? E observando tudo. Eu até brinco, né, com todo mundo assim, gente, a gente tem que lembrar que criança nasce com um HD de 1 tera e ele tá livre. Qualquer coisa que ele escuta, ele absorve. Ele é uma esponjinha. E aí, quando você já tem 40, a sua HD já está quase cheia, entendeu? Você já não tem mais saco para aguentar um monte de informação. Então tem coisa que você ouve que você nem registra. Criança não é assim. Fala por você, Pico. Para ela tudo é novidade. Então assim, qualquer coisa que aconteça, por que acontece tanto problema, entendeu? Quando a gente resolve conversar do lado de uma criança, a gente está falando um monte de código, para ela não entender de quem que a gente está falando, daqui a pouco ela solta na mesa assim, ah não, mas fulana falou tal coisa. Aí você fica assim, como é que ela está entendendo o que a gente está falando? Ela está ali jogando game com o ouvido no... Assim, eu estou te dizendo porque assim, acabou de acontecer isso tem 2 meses, com o meu afilhado que tem 7 anos, a gente estava na mesa falando em códigos para ele não entender, ele estava com fone no ouvido, porque ele tá naquele período que assim, a mania de ver youtubers jogando e falando sobre um jogo. Ele não está jogando, ele está escutando o youtuber falando sobre os outros. Ele assiste nego jogando. Então assim, ele estava ali concentradíssimo, a gente, né, desse lado aqui, mas daqui a pouco ele soltou uma. Eu falei assim, cara, a gente não pode conversar no meio dele. E, consequentemente, essas pequenas esponjas, elas estão o quê? Assistindo você com você mesmo. Então, a mensagem que você está passando ali é uma mensagem que fica, né? Então, é aquela coisa, é a mãe que se cuida, que, poxa, que olha para ela, que tem um momento e diz, agora é o meu momento, meu tempo, vou dar uma pausa. E é o pai que é da mesma forma, eu acho que isso é uma coisa de conjunto, né? Da família como um todo. E a criança tem essa coisa do cuidado, porque eu acho que a gente fica muito na coisa da roupinha bonitinha, né? Mas eu acho que falta essa coerência com a criança também, de passar para ela que se cuidar é muito mais do que botar uma roupa bonitinha. Acho que seria... Até porque você tem que pensar que assim, a imagem que você está passando ali tem que ser de um todo. Exatamente. Então assim, a partir do momento que você burla você, em função de outras coisas, ele tá ali absorvendo, ele tá absorvendo isso, ele sabe o que está acontecendo, entendeu? Então, isso às vezes não é legal, você tem que saber de que forma está passando essa informação, de que forma que você está traduzindo, né, essas coisas. Muitas vezes, a gente sabe disso, o filho ali só tem a mãe como referência ali em toda a volta. Sim. Né? Então, é muito comum, né? É complicado, assim, é uma responsabilidade, a gente sabe, entendeu? Sim. Tem essa carga, né, em cima de quem está criando uma criança, não importa se você é a mãe ou o pai, ou se você adotou ou não adotou, isso não tem nenhuma diferença, entendeu? Aquele serzinho está ali do seu lado. E para ele, você é a referência. Então, assim, tomar cuidado mesmo de que informação é essa. Se você se cuida, se você se ama, se você está ali, ele está entendendo que você se ama e que ele também pode fazer isso por ele. Ele merece, né? Então isso é super legal, a gente tem que ficar atento nessas coisas. E assim, também por outro lado, a gente não está querendo dizer com isso que não tenham os dias de chuva, né? Que não tenham os dias que a gente não tá legal naquele dia ou tá cansado. Não tem problema, gente. Não é para também se crucificar e falar, caramba, o que eu tô passando pro meu filho? Calma, não é isso. É só porque a gente está trazendo hoje esse questionamento de como transformar a imagem num aliado, certo? Da sua vida, para o seu cotidiano, para que seja realmente aquele extra, aquele xizinho a mais que você precisa para fechar um negócio, para conseguir um projeto novo, para conseguir um cliente novo, para, sei lá, fazer amigos, né? Então, assim, é nesse sentido, tá? Claro que a gente, repito, dias de chuva, sem problema, mas o nosso normal é uma busca de um equilíbrio aonde nos cuidar é um tipo de amor muito importante para a gente e para quem tem a referência conosco. É o que a gente fala o tempo todo, o equilíbrio é o ponto-chave de tudo. Sim. Então assim, o equilíbrio tem que ser para você, não é para quem está de fora olhando. Exatamente. Então assim, é buscar o seu equilíbrio, buscar o que funciona para você, o que faz sentido para você. Exato. Isso é o mais importante. Exato. Né? E aí é que a gente traz essa questão da imagem, que a imagem ela é realmente um conjunto de coisas e o que o Poli levantou, quer dizer, você às vezes está lá, você está numa audiência, mas um comportamento que você teve diferenciado pode ser o ponto que precisava para decidir uma questão. Você está com um negócio novo, enfim, eu acho que seria por aí e eu acho que a gente pode usar esse gancho até para falar da dica, né, cultural. Ah, sim, com certeza. O que você acha? Pode emendar aí. Pessoal, ó, diquinha cultural da semana, 2 dicas, tá? 2 filmes.
bem antigo e o outro, quer dizer, bem antigo, não é um clássico antigo, mas é um filme dos anos 80 e o outro é um pouquinho mais recente, final dos anos 90, certo? Certíssimo. Vou falar do primeiro e depois a gente fala, então beleza. O primeiro filme é um filme com o Ed Murphy e o Dan Aykroyd, é um filme chamado Trocando as Bolas, em inglês é o Trading Places, né? Trading Places. A gente achou interessante esse filme porque, dando só uma explicação rápida, né? O Dan Aykroyd é um executivo financeiro de bolsa, tá? E ele tem uma carreira de super sucesso, enfim. E o Ed Murphy é um mendigo que vive na rua próxima onde o Dan Aykroyd trabalha. E em algum momento, por circunstâncias que o filme explica, que eu não vou falar para não perder a graça, eles trocam de lugares. O Dan Aykroyd é transformado num sem teto, sem dinheiro, sem nada, sem posição, e o Ed Murphy é plantado no lugar do Dan Aykroyd. E aí, nesse momento, a gente percebe uma coisa interessante. Pessoas que tratavam um de uma forma passaram a tratar o outro, né? E uma coisa muito interessante, o Ed Murphy, que não tinha a menor experiência com esse mercado, porque apresentava um visual que condizia com o ambiente, muitas vezes tinha a opção de falar, de se colocar e tudo mais. É claro que aí é o que ele fala, como a imagem não é só isso, faltava para ele o quê? Consistência sobre o assunto. Então ele ia até um certo ponto, mas repara como a estética, a imagem, o look nesse caso, né, pesa bastante. Então a gente pensou nesse filme, é um filme super engraçado, tem a Jamie Lee Curtis também, e é um filme que vale a pena vocês assistirem. A gente checou e tem no Netflix. Porque já tinha algum tempinho que não tinha, mas hoje tem. E a gente sabe também que muitas pessoas nem lembram desse filme, que ele é de 87, tem 30 anos o filme, né? Ai, você gosta de datas? Gente, que coisa, gente, que obsessão. E uma situação engraçada do filme é uma hora que ele está no restaurante, né, com um grupo de associados de um clube lá, que vocês vão entender depois, e de repente alguém fala sobre a Bolsa de Valores, faz algum comentário, e aí vira para ele e faz uma pergunta. O restaurante inteiro fica um silêncio no restaurante, é uma situação, na verdade, para ser até engraçada, e de repente ele vai e responde ao cara e todo mundo volta ao normal, assim, fica todo mundo na expectativa do que ele vai dizer. Ele não fala nenhuma besteira, ele fala super bem. Então, assim, às vezes, ele estava ali numa situação que você pode ganhar uma oportunidade porque você está bem colocado, entendeu? E a sua imagem faz sentido ali na história. Sim, então, mas tem que ter a coerência de conteúdo, que é aquilo que você falou, de uma pessoa que conhece do assunto, que se informa, que... Aquela história, se você quer falar sobre uma coisa, estude, né? A gente, na verdade, está lembrando a vocês que isso é um filme, né, gente? Então, assim, não é vida real. E o segundo filme, na verdade, nossa segunda dica, é o filme do Robin Williams, né, da década de 90, que é o Patch Adams. 98. Então, assim, a brincadeira do Patch Adams, na verdade, né, conta a história de um médico... Um estudante de medicina. E ele reverteu, né, essa imagem que o médico tinha, extremamente sisuda, né, de inalcançável, né, e ele reverte isso, inclusive a forma como ele faz com que vários estudos caiam sobre isso e os pacientes tenham melhoras, né, significativas. Né? Ele, na verdade, acho que seria um começo assim, que é o seguinte, ele mostra que uma das maneiras de você não se afastar do seu paciente, que você começar a criar um vínculo, criar uma conexão, é na imagem, que a sua imagem pode ser, acho que tá fora, aí tem que chegar mais pra cá. A sua imagem pode ser um diferencial na hora de você se colocar. E o que ele mostra é exatamente isso, né? Ele usa um acessório de nariz de palhaço, uma fantasia de abelha. Aí você poderia dizer assim, é o look. Não, porque a atitude dele também era calorosa. Ele cumprimentava as enfermeiras quando os cirurgiões passavam direto. E ele, ao mesmo tempo, aliava isso tudo a uma consistência incrível, porque o cara tinha um super conhecimento, mas não fazia disso motivo para arrogância, muito pelo contrário. Ele ajudava os amigos de classe, enfim. É um filme que a gente pegou, embora teoricamente, o que você vai pensar, né? Um filme de estudante de medicina, comédia com imagem. Mas por isso, porque ele mostra, né, como a imagem, para ele, foi um diferencial. De tal forma que outros projetos de verdade... sim, uma coisa importante. Patch Adams é baseado em fatos reais, né? Sim, ele existiu. Ele existiu, a história dele é real. Exatamente. E ele mostra, né, que realmente a imagem é um ponto forte. E é de tal forma que, a partir dali, outros projetos surgiram. Inclusive aqui no Brasil, Doutores da Alegria. Que é um projeto super, assim, uma doçura de projeto.
e que mostra exatamente isso, que às vezes você precisa criar um vínculo, uma conexão, e a tua imagem faz parte desse movimento, né? E quando você vê o filme, você percebe como se tinha uma imagem errada dos médicos, né? Sim. O médico, na verdade, eu não sei, inalcançável, era praticamente Deus, né? Assim, eles eram extremamente arrogantes, os pacientes eram pedaços de carne em que eles estudavam e que eles faziam, porque na verdade ali era um hospital universitário, então eles estudavam os pacientes, não tinha nenhuma ligação com o paciente, e você vê em vários pedaços do filme ele brincando com a paciente na hora da consulta, ele fazendo uma gracinha. Então, assim, faz parte da imagem, gente. Aí a gente está mostrando o radicalismo, né, das posições, mas assim, o que ele conseguiu, se você percebe no filme, o quanto ele conseguiu crescer ali dentro do hospital, sendo ele não deixou de ser ele não se adequou à imagem do médico daquela época. Pelo entendeu? contrário, foi até um conflito, né? E mesmo assim, ele conseguiu, angariou muito mais coisas, entendeu? Ele teve apoio das enfermeiras, teve apoio dos pacientes, ele foi expulso da faculdade, voltou à faculdade, graças ao apoio dessas pessoas. Então, assim, a imagem tem um peso muito grande. É isso que é dessa forma que você tem que ver o filme, entendeu? E ressaltando novamente, imagem o quê? Conjunto de tudo. Do look, da atitude, do comportamento, do caráter, enfim, e que tem uma frase também bacana sobre isso, que caráter é como você é quando ninguém está olhando, exatamente. Então, a sua ética, né, tudo isso forma um conjunto que é a sua imagem. Isso Tanto aí. é que você tem direito de imagem, você tem uma lesão à sua imagem, quer dizer, a imagem é algo que pode ser, é quase tangível, embora não fisicamente, palpável, né? exatamente, mas você consegue mensurar de uma certa forma, né? Então, assim, a nossa pegada de hoje foi exatamente essa, e o Pat Adams, ele tem essa coisa de realmente ter usado a imagem. Acho que como a gente pesquisa sempre muito para as pautas, e a gente falou, caramba, esse filme realmente ele conseguiu trazer a imagem de uma forma que fez muito sentido para a explicação que a gente buscou, certo? É isso aí. Pessoal, então a gente espera que vocês tenham curtido, tá? A gente está muito zangado com vocês, porque essa semana não teve DM. Mas a gente está achando que isso foi porque vocês ficaram com medinho de dizer que não sabiam qual era a diferença. E ó, a gente espera os DMs com assim, propostas, dúvidas, perguntas sobre os assuntos que a gente já falou. Sim. Podem ser perguntas desde o primeiro assunto, porque vocês sabem que esses assuntos todos estão lá no YouTube para vocês assistirem. O canal é Projeto Fênix Mães. Dá um likezinho lá, segue a gente, entendeu? Mas também de sugestões do que vocês querem ouvir. Ou do que a gente pode melhorar. Tudo tá valendo, gente. A gente tá aqui super aberto para vocês. E a gente acredita que a importância dessas lives, e foi daí que surgiu a ideia da gente fazer esse canal para vocês, foi exatamente tornar acessível a vocês que nem sempre vão ter tempo, vão poder investir ou o que for. A gente quis tornar acessível essa série de ferramentas, de dicas, de coisas que a gente traz, para que vocês possam ter um diferencial no dia a dia de vocês. Então é um projeto que a gente faz com muito amor. Então realmente fiquem tranquilos de participar, de mandar imagem, mensagem. Inclusive, se não quiser que a mensagem seja divulgada, é só colocar, gente, eu quero que vocês respondam a dúvida por mensagem, eu não quero falar sem problema nenhum. Mas aproveitem porque é sempre importante, né, essa oportunidade de trocar, tá bom? Então, fechamos? Pessoal, até um beijo a próxima enorme. semana. Não, tem uma coisa importante. Feliz Natal! Gente! Natal esse final de semana já. Ele tá exausto, coitado. Essa pessoa nadou pra chegar em casa. Então, assim, ó, gente, um Feliz Natal pra vocês todos. Esse é o nosso presente, a gente pode dizer isso, né? As lives são feitas com todo amor, então são um presente pra vocês. E a gente fica muito feliz de verdade de ver a participação, receber os comentários. E a gente tá aqui pra participar junto, tá bom? Um lindo Natal pra todo mundo. Beijo enorme.